Bem-vindos ao Spellcasting, aqui o nosso podcast pra cultura geek, né? Já tá no seu terceiro volume hoje, né? Nessa captação aqui. E, claro, a gente tem como princípio aí da nossa produtora de podcasts trabalhar bastante a cultura local. E a gente vai falar aqui de uma das iniciativas mais brilhantes que tem na região pra galera que é nerd, pra galera que é geek. E aí, Cipra, tudo bem? Tudo bem, minha estreia aqui no Spellcasting, né, falando de um assunto que venho praticando meus 20 anos aí, então... Eu ia falar, a mesa do Spellcasting, ela tem que ser... tem que ser esse elenco. Nem a Aline, nem a Tamires, infelizmente, ainda estão tão imersas nesse mundo. Mas vamos incentivá-las. Sim, apesar do Harry Potter na vida da Tamires ter um impacto, se acaba ali. O Harry Potter é o conteúdo nerd dela. E a Aline, ela tem vários nerdices. É que ela nega eventualmente. Ela fala, não, imagina. Vamos jogar Dixit? Vamos! E hoje a gente tem o prazer de chamar aqui, né, o culpado por eu ter entrado no mundo do RPG, Roger Godoy. Seja bem-vindo aí ao nosso podcast, né? E aí, tudo certo? Tudo bem? Jóia. Você já tem experiência em podcast, você sabe como que é, né? É tipo assim, que você prepara aquela pra pessoa chegar e falar assim... É. Isso. E dessa vez achei legal que inventou mais um nome pra mim, que é Rogério Godoy, Roger Ventura, e colocou o meio, Roger Godoy. Eu achei bacana. Eu sempre fui Roger, né? Aí eu falei Godoy porque... Aí que eu fui resumindo. É Ventura, né? O nome nos livros, na assinatura. Eu puxei do meu avô. Ah, é? Anéis do Ventura. É um bom nome. E aí faz tudo a ver pra um criador de RPG. Né? Anéis do Ventura falava umas coisas sensacionais. A gente foi pra praia. A primeira vez que ele foi pra praia, ele deu uma olhadinha assim. Olha, hoje não, mas amanhã eu vou dar uma entrada nesse corgo aí. Pra esse corgo aí, vou dar uma entrada. Atravessar esse corguinho aí. A nado, né? Meu avô bate a boca com o apresentador do Jornal Nacional. O cara apresentando, ele fala, isso aí. Não, eu conheci a galera que assistia de manhã notícia, aí na hora do almoço assistia a mesma notícia, torcendo pra pessoa, dessa vez não... Tipo, aí não vai de novo, não. Aí já era Alzheimer. A pessoa lembrava da matéria e falava, não vai roubar de novo a manteiga, é uma coisa assim. Não, dessa vez, será que ele vai cair dessa vez? Aí já é um nível mais grave. Então, por falar em níveis graves, né? Como eu disse num programa anterior aí, o Opera RPG abriu porta pra coisas bem mais graves. Na verdade, né? Eu digo que é uma porta de entrada porque RPG costuma ter o paradigma de ter muita regra, de ser muito difícil, de ser... e aí? A gente vai jogar Mundo das Trevas, que é contemporâneo, D&D, que é fantasia medieval... E o Opera, ele pega e faz... Ou, né, tem uns sistemas que são genéricos, que são hiper master difíceis, que a gente até zoava. Acho que começou essa zoeira na Dragão Brasil. Era Dragão Brasil o nome da revista? Sim. Que falava que GURPS imita a vida. Ou não, a vida imita GURPS. Que a vida imita GURPS, que o GURPS era muita regrinha, né? E o Opera, ele é uma opção que eu conheci como meu primeiro RPG, que era muito fácil, muito simples, né? Você pegava lá... Em coisa de 20 minutos você tava jogando já, entendendo tudo que tá acontecendo, né? A pilantragem é essa aqui, ó. Olha como eu sou um péssimo vendedor. Ó, tudo isso daqui. Nossa, que livrão, né? As regras estão aqui, ó. Um péssimo vendedor. Ó o golpe. Cai quem quer. Esse tantinho final aqui, ó. Eita. Achei. As regras são 2 folhas. É isso. Isso tudo aqui, ó, é enrolação. As regras é só isso aqui. Não fala assim. O resto é só a gente contando historinha. E vocês fizeram esse sistema em 2, né, no começo, aí depois, claro, né? Começaram uns 8. Uns 8? Começaram uns 8. Empreender só é bonito aí, no papel. Na hora de sentar a bunda na cadeirinha e começar a escrever... Só sobraram 2. A gente conhece essa história em vários projetos que começam assim. E aí sentou você e o Léo, né? O Léo também, ele é professor, né? Também. Mas antes, apesar de a gente conhecer seu trabalho, né?
Conta um pouco quem é Roger Ventura, Roger Godoy, etc. Vou ligar pro meu psiquiatra, ele dá uma resposta melhor. Essa pergunta, ela é profunda e filosófica, né? É bom fazer em dupla um livro de RPG, porque o Léo fazia, assim, umas regras bem complexas, assim, pra fazer uma simulação bacana. E você estragava. Aí eu chegava e falava, puta, Léo, não entendi, faz mais simples. Entendi, isso era o teste do rolê. É simples o jogo pra eu conseguir jogar. Porque eu começo a enrolar muito, não. Igual quando a gente vai jogar board game, começa a ter umas regras muito complicadas, eu levanto e vou embora, não vou. Ou jogar. troca isso daí, ou eu não vou jogar. Então, põe um card game. Então dá pra chamar o Roger de um nerd preguiçoso para regras difíceis. Não vale a pena. RPG não é isso. É uma frase do Gates, né? O Gates fala, se eu tiver que fazer alguma coisa muito difícil, eu vou contratar uma pessoa preguiçosa. Pra resolver esse problema, né? Porque às vezes você começa a fazer umas coisas cheia de complexidade, cheia de detalhe, na prática não vai funcionar. A gente teve muito isso, foi jogador fazendo pra poder jogar o jogo, não foi vamos inventar uma coisa pra ficar bacana pro pessoal comprar. Não, foi pra jogar, foi pra funcionar. Tanto é que a maioria do nosso material tem de graça no site. Mas eu sou esse jogador. Eu falo pro Vini, eu falei, Vini, eu vou ser bem sincero com você. Eu li zero de regras do jogo. Eu vivo o personagem. É isso. Principalmente porque geralmente quando a gente cria as fichas, meu personagem não sabe. Então eu aprendo junto com o personagem. É muito mais fácil interpretar o personagem que não sabe, o jogador não sabe, do que o jogador ser hiper consciente daquele assunto e o personagem não. Aí você fica se limitando. Então, eu uso isso de desculpa. Eu não vou ler pra não interpretar errado. É inacreditável como os jogos que eu narro de World of Darkness, de Chronicle of Darkness, o Cipriano é uma autoridade, tá ligado? Ele sabe toda a sociedade, quem que é o quê, porque ele viveu muitas histórias nesse universo. Aí ele vira pros outros players e fala, nunca li um livro desses daí que vocês estão lendo. Aí eu falo, não, calma, que tipo, não é, o World of Darkness é um sistema difícil, ele não é um sistema que entendeu, que o próprio Opera, né, que te ajuda. Não, ele às vezes o Chronicle of Darkness te dificulta. Ele fala assim, não, você vai fazer um bagulho que tem que ser assim, porque a matemática da puta que eu pariu, né? O World of Darkness é o pai de Santo System. Aquele chacoalha, aquele monte de coisinha e fica contando aqui. O pai de Santo. E depois rerola alguns, né? Pega uns ali e rerola. Búzios então, do RPG. Qual que é a nossa preocupação? É a nossa regra não estragar a sua história. Isso é maravilhoso. A nossa preocupação é essa, é ela servir de base para você montar uma estratégia bacaninha de combate, que o pessoal curte essa parte do combate, ser um jogo, mas sem estragar a história. Qual que é o maior problema do RPG hoje? O narrador, porque isso que ele falou, eu vivi várias experiências, mas o narrador tinha que ter lido pelo menos uma outra vez o livro todo e saber o que tá acontecendo pra guiar a história, né? No Opera, ele facilita a criação de narradores, porque o maior problema é esse, tem muito mais gente querendo saber o que é RPG, viver um RPG, do que pessoas a fim de sentar e falar, tudo bem, vamos lá, D&D, quinta edição, livro do jogador. 400 páginas. D&D, quinta edição, livro do narrador. 400 páginas. Agora eu vou ler o cenário, porque eu só li o básico. Então vai lá, pega Ravenloft. Aí lê Ravenloft. Mas aí termina e fala assim, eu quero variar. Termina e fala assim, vou ler Vampira Máscara. Aí ele nunca narra, entendeu? Aí é que tá, o público atual, você tá falando de um público que lê. Exato, eu tô lidando é revolucionário, né? Eu tô lidando pra um público que, pra este público, ler dói. Ler é uma atividade dolorida. Não é a gente que cata uma coisa e já lê automaticamente. Eles têm que tomar a dramática decisão de ler aqueles códigos que estão na frente dele. Prazer.
Essa geração nova. Essa geração que tá vindo agora, né? Então, um mérito que o D&D tem é o moleque querer combar o personagem dele, aí ele fica destrinchando o livro pra fazer um combinho no personagem. E assim... É divertido. Mas pra chato, um nerd... Não, é divertido. Não, puta. Mas eu não gosto. Não é meu estilo de jogo, assim. Mas eu vejo a felicidade dos jogadores, as poucas experiências que eu mestrei D&D, de eles... Não, porque eu vou pegar 3 levels de bruxo, 4 de paladino, e aí eu vou conjurar a minha espada de paladino e dar smite com a espada de bruxo. Nossa, que legal, né? Eu sou dos foda-se bola de fogo. Eu não preciso fazer nada, mano. Exato. Você vai lá, foda-se bola de fogo, já era. Já dá os seus 36 D6 aí, ó. Quero mandar um abraço pra Júlia Espina, minha irmã mais nova, a rainha do Foda-se Bola de Fogo desde criancinha. Eu tinha um jogador que ele tinha uma arma que disparava bola de fogo. Olha o nível, olha como a regra é bacana. Ele tinha um ponto de vida altíssimo, ele chamava um monte de orc pra peitar ele e disparava a bola de fogo no chão mesmo. Ele matava aquele monte de orc e sobreviveu ao dano. Ah lá. Então, é isso que a gente tem. Nos jogos eletrônicos chama Agrar Monstro. É o que ele tava fazendo na chega a ser cômico, porque aí esses jogadores, eles debulham o livro, aí eles falam assim, ó, se eu comprar uns níveis de monge, de druida, e aí eu uso a super velocidade do monge, pulo, mudo de forma pra um rinoceronte e caio no meu adversário, então... eu vou dar uma coisa, por causa do dano de queda que tem no livro de dano de queda, eu vou dar um dano absurdo, e o druida não toma o dano, é a forma, daí eu volto pra forma humana e aí você vira e fala, mano, por que eu tô contando uma história do Senhor dos Anéis onde um anão saiu correndo mais rápido que os elfos, pulou a altura de um caminhão, virou um rinoceronte e caiu no orc? Por quê? Me fala onde isso ia dar certo. No livro ia dar certo, não ia. No cinema, a não sei que seja um cartoon. No cartoon ia dar certo. Aí ia ter um anão com a armadura da Acne. Mas se a regra libera... Exato, você vai fazer o quê? Exato, né? A regra que deu brecha pra acontecer isso. Foi, é. Igual uma que a gente teve que consertar, que foi a regra de portal. Ah, tinha a regra de portal no Opera? Superpoder, você tem vários superpoderes. Tem, né? Tem, é verdade. E tem o poder de portal, quando a gente tava desenvolvendo ainda. Broke, acho broke. O que o pessoal começou a fazer? Tipo, aqueles vilões, chefão de fase. O que o cara fazia? Portal no pé dele. Um clássico. E a saída aonde? A 1 metro de distância do chão do lado dele. Pra fazer o quê? Ele cair a 1 metro de distância, fecha o portal. E cortava o cara no meio. Nossa, é complicadíssimo. Não, gente, vamos rever. Não vai prestar isso daqui. Aí a gente colocou, olha... Se fechar com a pessoa no meio, ela vai expelida ou pra um lado ou pro outro. Perfeito. O portal não tem força pra já cortar. Não é broke de já, né? Outra coisa que a gente teve que consertar. Aí é que tá, isso que é bacana. Mas aí você faz o portal a 20 metros de altura. Aí, ó, ia chegar nisso, tenho certeza. Então, isso que é bacana no RPG. Você começa a ficar chato vendo filme e vendo quadrinho. Porque, se o cara pode fazer isso... Por que ele não fez? Ele ficou enrolando e fez outra coisa. Exatamente. Então, não foi nem com um portal. Foi antes com um teleporte. Pegava o cara. Você teleportava ao máximo de distância do teleporte lá em cima. Falou, valeu. Soltava o cara e se teleportava de novo pra baixo. O noturno tá desperdiçando potencial nos X-Men, sabe? Opa, quem que não voa aqui? Pode deixar que eu cuido desses caras. Já era, já era, todo mundo morto. Aí a gente já mudou, tanto o portal como o teleporte. Eles vão se materializar próximos ao solo. Aí já cortou a brincadeira. É verdade. Porque tem que ter essa questão do balanceamento, né? Você tem que ter um limite. Principalmente magia. Você tem que colocar um limite, senão teu mundo não vai funcionar. Claro. É minha grande crítica ao Harry Potter. Pô, eu já ia... Eu já ia assumir, sabe, essa vilania contra a fã de Harry Potter, mas se você se assumiu... Você pode ver que só existe Harry Potter dentro da escola, que é um lugar onde é proibido usar magia. Fora da escola você não tem tanto desenvolvimento, por quê? Porque é liberado usar magia. E aí o pessoal usa? Não. É esquisito, né? Porque é outro... como fala? Gente,
se existissem esses poderes mágicos, o mundo seria completamente diferente. O conceito de porta ia ser outro, o conceito de veículo ia ser outro, o conceito de trabalho ia ser outro. E a diferença de classe social, né? Não. Pra evoluir pra uma magocracia estranha ia ser Exato. Exato. Então, o mesmo problema que a J.K. Rowling teve pra fazer o livro dela, começou como infantil e começou a ficar adulto. Putz, agora eu não tenho o que fazer, porque eu fiz um monte de magia e o personagem que vai fazer mais sentido é o Voldemort. Que queria usar essa magia pra dominar tudo, porque é o único, que é coerente do cenário. Então, imagina no RPG, D&D, por exemplo, aliás, qualquer cenário que... Você tirar o gatilho que faz mal, né? Você tirar a mana, a entidade, qualquer limitador, o paradoxo do Mago Ascensão... Quebra! Não é só isso, não é questão de quebrar. É questão de você ver como que vai ser a sociedade. Por exemplo, o clérigo. O clérigo chegando no nível tal, ele tem poder de ressurreição. O que esse cara tá fazendo com um bando de vagabundo numa campanha? Meu, você tem poder de ressurreição. Quantas vezes? Uma vez por dia? Meu, você vai receber uma fortuna pra ficar sossegado no castelo do rei pra ficar ressuscitando o ente querido dele. É tipo isso mesmo, né? Meu, você tem poder de cura. Meu, você vai ficar na Santa Casa do Reino. Na Santa Você Casa. não vai ficar passeando com um maluco por aí, fazendo besteira. Poder de magia também. Uma vez uma campanha minha de D&D quebrou por conta do poderzinho que tinha de percepção extrasensorial. Você percebia as mentes ao seu redor e a intenção maligna e a intenção delas. Por conta disso dava pra sacar quantos vilões tinha. Tinha trama no meu cenário? Tinha, porque o mago começou a usar isso daí e sacava qual era das pessoas, se a pessoa tava querendo enganar ele ou não. Então, qualquer cenário que não tenha limite. Aí que tá, né? Você arruinou a minha experiência com Harry Potter, porque quando eu fui assistir eu já jogava. E aí, eu cheguei lá e eu fiquei pensando, mano, não tem mana, não tem uma energia mágica no Harry Potter, no Harry Potter não tem. Parabéns. Qual é a mana do Harry Potter? Não tem Ki, chakra, dane-se. A mana do Harry Potter é o professor falando, não pode soltar magia. Esse é o limite, é o professor é o limitador. Por isso que eu falei, não tem paradoxo, não tem entidade, deidade, não tem pacto, não tem nada. É basicamente um controle remoto de comando de voz, compridinho igual uma antena, que você vira e fala assim: abre porta, fecha a porta, Alexa, abre porta. Eu não... Porra, a varinha do Harry Potter é a Alexa. Sim, o mundo seria totalmente diferente. Um livro, uma trilogia que eu li, muito bacana, que quem leu Harry Potter e curtiu, seria interessante ir atrás, pra fazer um cenário de RPG bacana, é a trilogia do Magro... Trilogia do Magro. Trilogia do Mago Negro. Esqueci o nome dos livros, faz um bom tempinho que eu li. A autora é Trud, não lembro o sobrenome também. Mas o que tinha de bacana nesse cenário? No passado, os magos mandaram o louco, os magos tacaram o terror. E o mundo virou um caos, sabe? Virou uma guerra infinita de poder. Até que um grupo chegou no acordo, vamos nos submeter a um reinado que não tem poder mágico e vamos nos limitar pelas leis deles para poder formar uma sociedade com alguma força, porque senão vai para sempre um mago lutando contra outro, porque eu tenho o poder para fazer do jeito que eu quero, vou lutar contra todo mundo. Então teve um passado justificando essa limitação da magia. E você via ela em todos os setores da sociedade, e você via aplicações da magia para mudar aquele reino. E o que o mundo se tornou, né? Por consequência da magia, sim, né? Entendeu? Aí existe um limitador, né? E você tinha carga mágica dos magos também. Isso você tinha limite. Tanto é que uma coisa grande que eles iam fazer, precisava ir de turma. Uma coisa que eles faziam era a limpeza do porto.
tinha um problema de infestação lá no porto, então todo ano eles... Olha a função dos magos, fazer a limpeza do porto. Os faxineiros. Porque de outra maneira daria muito trabalho e não conseguiria fazer do jeito eficiente. Então juntavam os magos, invocavam o poder que dava não sei que característica para o material do porto para limpar aquilo lá. É muito difícil pensar essas coisas, né? Porque é tipo você evitar a anacronia quando você tá fazendo um jogo, sei lá, em 1800... não precisa ir muito longe, faz um jogo em 2010... Um jogo em 2010, o celular já não é o nosso smartphone. Sim. E tá o tempo todo mundo em qualquer lugar falando, mandei um WhatsApp. Não mandou um WhatsApp, parceiro, tava em 2010. Você precisa ficar lembrando a mesa o tempo todo. Aí às vezes você esquece também, então tipo, não ser anacrônico é muito difícil. Agora imagina, isso eu tô falando da presença de um celular. Agora imagina a presença de magia, né? Como você insere isso, né? E eu lembro que todos os experimentos que eu fazia era de quinta-feira, eu tinha uma mesa de RPG que era onde eu testava coisas, cenários e tudo mais. A gente chamava jogos de quinta, que era de quinta-feira, que era pra gente passar esse nervoso. É tipo assim, beleza. Porque é difícil mesmo no mundo da fantasia, né? Acho que o que fez isso com melhor presteza que eu conheço é tipo Avatar, a Lenda do Aang, né? Avatar, a Lenda de Aang tem elementos, os elementos... parte da sociedade. Exato, tem a cultura, tem a aplicação, você vê eles passando em lugares... A Lenda de Korra também. Tá, os caras que antigamente era muito difícil soltar raio, né? A técnica se popularizou. E onde tava o disparador de raio? Na fábrica, numa indústria, dando choque pra máquina continuar funcionando. Ia lá, ficava a tarde inteira dando choque numa máquina, né? Vários, assim, em série. E na própria né? Lenda de Aang mostra, né? O que os dobradores... o Reino do Fogo fez, né? Querendo se impor em relação aos outros, né? Então, a consequência da magia na sociedade, ele mostra, se fizer o mau uso disso daí, pode virar igual a Nação do Fogo querendo dominar todas as outras nações, né? Sabe onde acontece isso? E destruindo a do vento, né? Sim, onde acontece isso também e a gente aprendeu as duras penas no RPG? Super-herói. Um super-herói, é verdade. Já não tem muito sistema de regra que comporta super-herói, que é uma variedade de poder que vai de extremos. Eu não consigo pensar em muitos outros. GURPS e Ópera. Eu consigo pensar super... Eu não conseguiria encaixar em outro lugar. Então, mas com regra tranquilinha só Ópera, porque GURPS já viu, né? E outra, GURPS, eu acho que vai uns 3 livros pra você conseguir tem fazer. Tem o GURPS Supers também. E assim, mano, às vezes, você só falei assim, fiz um Superman. Ergui o navio, pronto. Já pega o livro lá de carga, quanto você tem de força? Nossa, o Léo fez essa brincadeira. Eu não sei, o Léo que me falou, porque eu não consegui entender o GURPS. Qual que é o problema do GURPS? Quanto mais força, mais dados você usa. Então, se você fosse fazer um teste com o Superman, você tem que ter um caminhão de dados, joga lá na caçamba e despeja pra... E chama o pessoal do IBGE pra contar os números aqui dos dados. Pra saber o pessoal do IBGE. Só nessa frase você fez 3 citações, Fernando Fontana. Até o IBGE. Aí, o Fernando ia estar lá pra contar teus dados. Ele que se lascou fazendo o jogo de supers pra gente. Que ele até escreveu um livro. Por quê? E no livro dele é o conceito The Boys. Sim. Numa época que The Boys não era nem... ele deve estar muito puto, porque tipo, já tinha os quadrinhos, mas ele não tinha lido. Ah, é? Não, quando ele escreveu agora, já tinha os quadrinhos, mas ele não tinha lido, então foi ideia original dele. Na verdade não. De repente estourou The Boys com esse conceito de que, não é porque o cara é super que ele vai ser herói. Ele vai ser bonzinho, né? E ele viu isso quando a gente fazia jogo pra gente. Ganhei o poder, cara, eu vou cuidar da minha vida, eu vou ganhar dinheiro com isso daqui, eu não vou ser herói. Mesmo que você seja bom, né, tem um meme do D&D que fala que lawful good não é lawful nice. Não é o cara leal, bom não é o cara legal. Então, se você for babaca, ele vai ser babaca com você também. Tá. Né? Lawful good não é lawful nice, é lawful good. Entendeu? Então você parar pra analisar um cenário que seja super-herói, que seja que quem tem o poder passa a ter um comportamento de
Mesmo que você coloque bobinho. essa moral aí. O mundo vai ser diferente, Pra totalmente caramba, diferente. Teve quadrinhos que em algum momento destacaram isso daí. Em aventuras que não tinham tanto a ver com confronto de super-herói. Que, um herói pode concorrer a um cargo, um super pode concorrer a um cargo público. Vamos ter embaixadas de super-heróis em outros países. No próprio Cavaleiro das Trevas do Frank Miller tem uma treta do Superman ser meio que empregado dos Estados Unidos e o Batman brigando contra isso daí. Cara, supers é muito complicado para você determinar um mundo com supers. Sim, por causa da mesma problemática que a gente falou da magia. Não tem cap. Não. Se não tem cap, morreu. Não é. Na regra tem a limitação de poder. Claro, mas não tem um limite moral, ético. Não, o problema, além desse, esse limite, ele vai gerar uma sociedade diferente, ele vai gerar conceitos diferentes. E no caso de super-herói, o maior problema é uma coisa que a Marvel tá se lascando agora. Eles começaram o universo Marvel com o Homem de Ferro e foi colocando uns bonitinhos, certo? Eles já quebraram a perna quando eles enfiaram a Capitã Marvel. Como assim teve isso daqui no passado e sempre que tava segue? aí, né? Aí depois eles deram um tiro de 12 na cabeça com aqueles, acho que Eternos. Os caras estavam aqui o tempo inteiro. Ninguém nem ligou pra tudo que tava acontecendo, né? O problema de você fazer um cenário de supers é isso. É que você tem que pensar todos os supers que existem no seu cenário. E já existiram, porque isso faz diferença histórica. Porque qualquer ameaça grave que tiver... Por que eles não agiram, né? E esse personagem que tava lá na frente, por que esse cara não tava aqui? Ou então, por que a gente nunca ouviu falar dele? É muito complicado. Isso. Você tem que formar toda a sua mitologia de super-heróis antes de começar a campanha pra já prever. Putz, se aconteceu tal coisa, tal cara vai aparecer. Senão vai dar incoerência. Por isso que adicionar muitas regras, você tá piorando a situação do narrador. Porque vai ficar mais difícil ainda fazer a ficha desse personagem. Ainda que o World of Darkness, não o Chronicle of Darkness, o Chronicle of Darkness tem regra pra tudo. É um dos sistemas que eu mais gosto, apesar da crítica que eu vou fazer agora. Mas a lore, a história dele, não te dá ferramentas. Ele fala, você que lute pra criar a tua lore aí. Né? É legal porque dá liberdade. Porém, né? Esbarro em problema assim recorrente, né? O próprio Chronicle of Darkness nos livros fez citações de questões históricas nos livros recentes que os livros anteriores talvez deveria saber disso, mas acontece, né? Agora o World of Darkness, que é o que tá saindo a quinta edição agora, mas que é o antigo clássico, tem uma lore gigantesca com este fim. Eu tô pensando no jogo ali no tal. Eles falam, não, nesse ano tava tendo guerra, então os vampiros estavam se comportando desse jeito, os magos estavam em tal lugar, né? Tava tendo esse tipo de ação, o plano espiritual tinha isso, né? Pra você poder contextualizar pro narrador, né? Já que já vai ter bastante regra, a lore, eles dão uma mãozinha, né? Então, é uma preocupação. Assim, no Opera não tem cenário. É só as regras e uma coisa bacana, a construção das regras. Então a gente explica a construção das regras para você poder customizar isso para montar o seu cenário. Só que aí, com o passar do tempo, foram surgindo cenários, né? Então a gente tem cenários prontos, com personagens. Porque não tem como não fazer. Você lê o livro 2 vezes e fala, nossa, eu vou criar 3, vou fazer um Star Wars, onde a força, na verdade, é 4 elementos, e tem uma classe não só guerreira, mas tem uma classe mágica, que é tipo Harry Potter e as casas dos elementos. Você tá ligado? Mas isso daí foi muito legal. Eu tava até com o Roger num projeto da Escola da Família, que a gente fez no Paulo de Lima. Sim. Eu não falo séculos atrás que eu me sinto velho. Foi quando aconteceu o evento do Escudo Furtivo. Sim. Furtivo, e aí reuniu na Escola da Família pessoas que queriam jogar, jovens. A gente foi lá pra dar uma mão pro Roger também. E aí o Roger foi falando pra cada um que tava lá, o que você acha que ia ser legal no cenário? Robôs. Que mais? Como que esses robôs eles se alimentam? Por pedras mineradas, não era? Alguma coisa assim.
E aí a gente foi montando o cenário ali, Cara, isso é com muito os louco, caras que nunca tinham ouvido falar de RPG e foi construindo o cenário ali. Foi sensacional aquele projeto. E se você falou que, né, você desdenhou o seu livro falando que as regras estavam só em 2 páginas e todo o resto é balada, mas não é, porque quando você lê o livro todo assim, você pega e vai folheando e lendo, né, ele cria referências, né? Referências. E é sobre essas referências. Depois você termina de ler o livro, tem N coisas que pode surgir na minha cabeça, que por mais que você e o Léo pensaram muito, talvez não tava na de vocês. Só que vocês deram aquela referência que faz eu pensar, ah não, isso aí é uma habilidade que vai custar 2, 3 e 7, sei lá, né, 3, 5 e 7, os níveis, e vai fazer isso cada nível, né. É muito fácil eu criar qualquer regra dentro do sistema, né. Isso facilita muito, muito. Sei lá, é 1% de regra e 99% de instigação. De referência exata. Porque a gente até deu uma melhorada nisso, pra falar que o Opera que a gente tá lançando agora é a mesma coisa. Então, é a mesma regra, a gente viu que, cara, continua funcionando. Não achamos defeito aqui. Então tem ilustrações bonitinhas a mais e a gente deu uma caprichada na parte de pessoa que nunca jogou, como é que funciona. Então a gente gasta bastante tempo pro cara que não joga, porque trazer ele, né? Porque a gente tem essa visão de que foi o que aconteceu, pelo menos comigo. Eu comecei a jogar RPG do zero. Eu catei uma caixa preta do Dragão Vermelho do D&D em inglês, destrinchei aquilo lá e comecei a jogar. Então eu não tive influência. Eu fui influenciado. Eu jogava baseado no que o mestre fez. Não, eu comecei do zero. Você não tinha referência, né? Eu não tinha outro cara pra ver como que aquele grupo jogava. E a gente tem noção que tem muito moleque, tem muito jovem por aí que tá na mesma situação que eu tava. Ele já ouviu falar desse RPG, só que a internet tá divulgando bastante. Só que principalmente exatamente. Principalmente por seriados aí que citam, né? E a gente vê, tem o Opera com bastante força, que a gente vê lá os acessos no Norte e Nordeste. Legal. Tem bastante gente pegando lá e volta e meia a gente tem algum retorno. É o cara que tá começando. E é esse o cara que a gente tá querendo atender. Dando várias dicas, olha, você mestra desse jeito, você faz isso, a regra você monta assim, e com 2d6 você vai lá no Hora, sabe, chato pra caramba o War, você rouba todos os jogos do War e nem precisa levar pra caixa, ninguém mais vai jogar. Basta jogar RPG com aquilo lá. Você já atacou a galera do Harry Potter, já atacou a galera da Marvel, você tá atacando a galera do War. Não é atacando, é uma constatação, gente. Sabe? Não, de fato. Banco imobiliário, por exemplo. Mas o que mais irrita a fã é quando você tá com a razão. E aí eles vão falar assim, né? A verdade do ego do fã deveria concluir assim: nossa, é mesmo, é verdade, uma pena. Eu ainda gosto, mas é uma pena. Mas não, eles falam: não, isso é sagrado pra mim, você é um monstro. Não vou falar que é Harry Potter, não vou falar que é ruim. É bacana. A história é muito boa. Mas é público infanto-juvenil. Não, mas assim, você tem que ter aquela suspensão de descrença pra achar bonitinho, porque se você começar a fazer questionamento, a história, o mundo quebra. Não, mas é assim, eu costumo falar que a história de Harry Potter é fantástica. A lore é bacana. Né? Uma parada do plano do Dumbledore, Snape, mano, foda. O cenário aqui é um chute no saco. O cenário não dá, não é intragável. Mas para essa história, para esse público funciona. Ela não queria ensinar cenário pra criança, ela queria contar uma história pras crianças. Igual super-herói. Super-herói é complicado de lidar. Você tem que ter um monte de suspensão de descrença pra conseguir aceitar. É o contrário, por exemplo, da última trilogia do Star Wars. Que o cenário é muito bom, o cenário é Star Wars, o cenário é do caralho, mas a história... Meu... cara... Toquei na parte sensível, né? Senti que... Foi horroroso aquilo lá. Foi vergonhoso. Você tá desonrando as obras que são vergonhosas e horrorosas. Precisava ser muito melhor pra ser horroroso. Mas, então, o que acontece com Star Wars? Mais um caso disso do conceito de cenário. Star Wars... também
alguém pode ficar revoltado, mas Star Wars também foi feito pra criança. Sim, foi. Tá? Tinha um ursinho no Retorno de Jedi, tá ligado? Aquilo não foi feito pra público adulto. Não que seja proibido você ser adulto e gostar. Não, tranquilo. Eu acho bacana também. Somos provavelmente 3 aqui nessa mesa. Sossegado, bacana, mas, era pra público infantil, era roteiro de filme dos Trapalhões o que tava acontecendo lá. Tá? Definitivamente. Ai, tá todo mundo morrendo de um compactador de lixo de uma mega estrutura do Império. Vai um robozinho, enfia o dedo na tomada, salva todo mundo. Louco, sabe? Não, 12 pessoas, um humano correndo. Se fosse arma de chumbo, bala normal, alguém ia acertar o tiro. Os caras têm arma a laser. Apertou, já acertou o alvo. Não tem. Entendeu? Não. Ninguém acertou nada. É tudo tiro de aviso. É que o Império era muito bonzinho, humanizado. Como fala? É que os Stormtroopers tiveram algum programa de sensibilização, então... sempre erra. É, tiro de aviso. Eles querem que você desista e se entregue. Então eles continuam em volta. Então, o Star Wars é tão bobinho que eu acho que na primeira temporada do Mandaloriano eles zoaram isso. Tem uma cena que estão 2 Stormtroopers de bobeira, aí eles decidem atirar numa latinha e fica atirando. Aí ele chega do lado da latinha, dá o tiro e erra, sabe? Porque, a gente reconhece, é bobinho. Isso tá? acontece. Mas o cenário de Star Wars é maravilhoso. E você tinha todo um universo expandido de pra Star explorar. Wars. Pronto, tá? tava pronto. Não é que você já tinha ideia, você já tinha história pronta. Você já tinha pronta a história pra fazer os 3 últimos filmes. Que era o Luke que casava com a outra, aí tinha o filho, aí o filho virava o Satanás. Você tinha tudo pronto. O que os caras fazem? Não. Vamos jogar fora porque nós somos mais inteligentinhos. Vamos fazer uma porcaria de um filme que um cara que é faxineiro gata um sabre de luz e dá um pau num cara que no começo do filme para um laser com a mão. E esse cara apanha do faxineiro que catou o sabre de luz pela primeira vez na vida. Nunca tinha relado, né? Não. É que teve briga de roteirista também. Que assim, eu costumo falar que a Disney, ela tem preguiça de pagar roteirista. Ela tem. Você vê que o cara pôs todos os bons na Marvel, naquela época lá. E aí, o que eles começaram a fazer? Relançar os filmes que já tem com filme. Cara, né? A nova Bela e a Fera. É mesmo filme, mesma história. Só que é filme. Rei Leão. Achei pior porque não tem a música do Se Preparem do Scar lá. Quase. Se Preparem. Devia ter, não tinha. Então, o melhor momento do filme, mano, é a Hiena, aquele fogo verde bizarro. Não tem. Aí, ou seja, os caras pegaram a mesma coisa, fizeram a mesma coisa. O roteirista tá caro? Não, entendi. Eles lotearam o roteirista ali pra fazer os bagulho da Marvel, cara, né? Não é. Não é? Você tem roteirista muito bom, você tem roteirista famoso fazendo isso daí. O problema é a política que entrou no entretenimento. Sim, entendi. Então isso dá conteúdo, inclusive, para um outro programa, né? A política entrou no entretenimento. E pra não ser cancelado aqui, eu não vou falar os detalhes dessa política, tá? Mas se você analisar as tramas do que tá acontecendo agora com a Marvel, com a própria Disney, por que será que tá fracassando? Olha as histórias que vocês estão fazendo, bicho. Olha a falta de sentido das histórias. É bizarro, tá bizarro. Pô, o Obi-Wan, eu parei de assistir, eu acho que no 3º episódio e assim, eu tô desconsiderando, não perco mais meu tempo. A última trilogia eu não conto como válida também. Mas o conteúdo que eles estão fazendo agora tá ruim. Tá estranho. Por quê? Porque a política entrou no entretenimento. Cara, eu espero que não seja verdade. Mas eu li que eles estavam fazendo uma releitura da Branca de Neve sem os 7 anões. É um pouquinho pior. É um pouquinho pior. Juro por... então, tá. Por causa da doença do nanismo, que é muito séria, não sei o que lá. Por conta do meninão do Peter Dinklage, que foi o Tyrion, que interpretava o Tyrion no Game of Thrones. O que aconteceu? Nessa onda de remakes com live action, vamos fazer... live action antes era RPG, ao vivo agora é filme com atores que antes era animação. Já tava contratando os anões.
Já tava contratando. Aí vem o Peter Dinklage falar, porque é um absurdo ficar fazendo pouco caso, que o nanismo é um problema sério, não sei o que lá. A Disney, putz, demitiu os anões Parabéns. e vai colocar alguma criaturinha no lugar. Não vai ter representatividade, porque, querendo ou não, existe um preconceito gigantesco em quem tem nanismo. Sofre o preconceito o dia inteiro, todo dia, né? Sofre, não tem como. Eu acho que o maior preconceito é feito por essa turminha que aparece pra querer defender. Exato, porque o que acontece? Se esse parceiro tivesse ficado quietinho, eles iam ter um filme, porque faz falta você ter representatividade. Sim. Faz falta. É sempre muito fácil eu me identificar com um herói, porque são todos iguais a mim, todos são brancos, tudo é homem. Foda-se, tá fácil, né? É difícil. Se eu quisesse me identificar com uma princesa, ia ser foda. Não tem uma princesa trans que eu conheça na história da fantasia, uma princesa drag que seja, né? Não tem. Agora, se eu quiser com um herói, tá fácil, tem uma penca, né? Agora, a pessoa que tem nanismo, nunca em nenhum lugar, né? O próprio negro já é difícil pra caramba achar um herói negro, né? Ele faz fama por isso. Nossa, felizmente conseguiram. Fizeram, hein? Parabéns. Então, aí a gente tá entrando no roteirista preguiçoso. Por quê? Meu, a África, cara, os caras têm mó tempo de história. Foi uma das primeiras civilizações que teve. Os caras, gente, pesquisa a história que tem lá. Você deve ter uma mitologia bacana. A própria religião deles cita que os orixás, eles viveram na Terra. Sim, né? já dá então já dá lore, já dá lore. Assim como é o nórdico, né? Assim como é o nórdico. O RPG já avançou nisso daí. Teve um cara que fez mesa de RPG no Joga Catanduva aqui e tinha lá um cenário que a magia era baseada em orixá. E eu quero até referenciar isso, porque é um pouco ousado, né? O Sion, o sistema RPG Sion RPG, não sei se você conhece, ele é um jogo tipo do Peter Jackson. Você é ou um filho de um deus, ou... tudo tem 10 panteões no livro básico, e tem uns livros que tem outros panteões. Aí você começa como um Sion, que é tipo um escolhido, ou filho de alguém. Aí você se torna herói, é outro livro, tem outras mecânicas. Aí você se torna semideus. O deus, a última edição ainda não saiu o livro de deus, né? Você pode virar até um deus e mandar seus avatar pra terra, enfim. E tem vários panteões, e tem o panteão, né? Tem panteão de tudo. Tem o greco-romano, tem o maia, azteca, tem os indígenas norte-americanos, tem o da África, da China, do Japão, celta, nórdico, tem todo mundo lá, né? Você pode ser descendente da porra que você quiser. E eles colocaram todo o panteão. Eles na verdade, misturaram algumas culturas de lá da África, porque eles fizeram escultura, misturaram, né? E chamaram lá de... Era orixá alguma coisa, né? Mas não tinha só orixá, tinha um pouco mais, um pouco mais do que isso. E aí eu perguntei pra alguém, né? Porque, né, pra alguém que é da Umbanda, que gosta da religião, que é religioso, né? Falei, esse RPG aqui, ele tá tratando da sua religião como uma opção de um jogo. Isso é ofensivo, né? Claro que a pessoa não representa todo o mundo, né? Mas ela falou, obviamente que não. Porque, na verdade, tá me dando representatividade. Se tivessem colocado todas as religiões brancas e não tivesse colocado as religiões africanas, aí eu ia achar ofensivo. Ou ao contrário, né? Se tivesse só colocado a religião africana, aquilo lá é jogável, essas daqui não toca, né? O resto eu não vou mexer porque é ofensivo. Então, né? Por isso que eu falei que o problema tá sendo essa turminha que quer aparecer como sendo defensora. Então qualquer coisa eles vão problematizar. Então, devido a problemas e circunstâncias... Aí sobre essa questão da problemática, né, de as pessoas ficam problematizando e tem essa questão toda e tal, criar um sistema genérico é uma vantagem nesse paradigma. Porque na época onde tudo podia fazer, né, na época que a televisão brasileira passava coisas inacreditáveis no domingo à tarde, né, um sistema genérico dava liberdade pra essa galera que definitivamente não ia ter limites. E pro mundo cheio de limites, opressão e pipipipopopó, cada mesa vai ter um paradigma pra você poder estar trabalhando temas ou não trabalhando temas. Sim. E o sistema genérico, ele libera aí a possibilidade de você, dentro das suas 4 paredes, poder abordar a sua religião como uma opção dentro de um jogo, ou não abordar a sua religião, entendeu? Um dos poucos elementos que entrou
nessa nova versão do Opera foi o conceito da religião. Fé tá muito importante nos RPGs, né? Não necessariamente, porque a gente pensa que vai ter uma história acontecendo, vai ter um personagem nessa história, esse personagem tem o comportamento dele e pode ter uma crença. Claro. E no RPG, o pessoal vê religião como sendo uma coisa que dá poder pra clérigo. Não. No mundo real, religião pode ditar o comportamento do personagem. Então a gente teve que analisar o conceito de religião e qual a influência da religião no personagem em pontuação e testes. Sim. A religião real, sem nada sobrenatural mesmo que você pegar no realismo, né, na parte realista, um jogo realista, a fé tem impactos científicos. O poder do simbólico não precisa ser nem... Exatamente. Nossa, que pessoa religiosa. Não, o fato do ritual matinal de você acordar e beber um copo d'água prepara o teu cérebro pra um determinado compromisso, né? Que existe alguma diferença ali. Então o ritual tem diferença científica. Você acreditando nisso ou não, a pessoa que vai na missa fazer as orações dela lá, ela tá passando por um ritual que tem impacto na vida dela, né? Pode ser pra N questões. E eu falo isso como quem já foi bastante cético. Hoje um pouco até... Hoje eu duvido até do ceticismo, então... Sou cético para com o meu ceticismo. Então, tinha que ter num sistema que aborda... Que aborda tantas coisas. Isso também, e dá liberdade. Se quiser usar, usa. Se não quiser, não usa. Se for importante para sua história, tá aqui. Se não for importante, desconsidera. A nossa proposta você tem um monte de elemento na ficha, mas usa só o que vai precisar na sua história. E quando você falou de simplificar a regra, que a regra estava em 2 páginas, tem o Little Ops, né? Tem isso aqui, Vamos começar da porta de entrada. Então, isso daqui é pra contar uma história. Uma coisa que você tinha falado, o maior empecilho pra turma começar a jogar. É criar uma história, porque a turma não tá indo muito atrás de conteúdo mais complexo, por assim dizer. Como assim conteúdo complexo? Um filme. A turminha, no lugar de assistir um filme, eles veem 200 clipes do TikTok. Não, é verdade, mas tem também os jogos como referência, né? Os jogos de RPG dos meus sobrinhos que eles estão jogando agora. Então, você tá falando dos jogos online. Também, tipo, o Ordem Paranormal lá é uma boa referência, mas tem o próprio cenário do League of Legends. É super da hora. Cara, mas ainda assim, falta fantasia, assistir... né? Não. Falta você acompanhar um roteiro, falta você acompanhar uma história. Referência. Então você assistindo um filme, você acompanhando uma série ou lendo um livro, eu sei que é pedir muito, mas você lendo um livro, você vai acompanhar fatos que acontecem com o personagem e no livro é maior ainda, por quê? Porque o livro dá uma pausa pra analisar na cabeça do personagem o que ele tá pensando em fazer naquela situação. Não, e livro é maravilhoso porque não é passivo, né? Quando você tá assistindo lá uma série da Marvel, 100% do que tá acontecendo, a cor, o barulho, a expressão, o céu, o chão, tá sendo enfiado na sua cabeça, assim. Foda-se, né? O livro, ele te obriga a interpretar. Tá. Você é obrigado aspecto, de forma ativa, assim como o jogo eletrônico, apesar de te dar muita informação também, ele tá, o teu cérebro não tá passivo, ele tá ativo, tá funcionando. Sim. No livro, tua mente ela é obrigada a interpretar o que aconteceu, a enxergar. Se você leu o mesmo livro que eu li, a gente não viu a mesma cena. Entendeu? E isso é muito louco na leitura. Eu incentivo todos os meus jogadores a ler. Aí o Cipriano chega e fala: nunca li nenhum livro. Tá, que pariu. Mas, então, é sobre ter opções, né? Eu não vou criticar o jeito com que a pessoa consegue a cultura dela, mas o importante é ela ir atrás de conseguir alguma cultura. Referência, né? Então, você não gosta de ler, mas você tá assistindo, já é alguma coisa. Assistindo coisa boa também. Não vem assistir a La Casa de Papel e achar que tá vendo algum roteiro. Não, cara. Vamos assistir umas coisinhas bacanas aí. Caraca, você vai ser morto essa semana por algum fã de alguma coisa. Porra, mas tem alguém com mais de 13 anos de idade que gosta de La Casa de Papel? Porra. Tem, mano. Puta roteiro burro, sabe? Umas coisas ignorantes. Mas então, você acompanha umas histórias bacaninhas,
você vai ter ideia do que o personagem pode tentar fazer. E isso é muito necessário pra você fazer uma aventura bacana. Não só pra você criar a trama, Claro. como também pra você se lidar quando os jogadores pouco se lixarem pra sua trama e querer fazer outra coisa. Você que é o que entender mais como acontece. funciona. Claro, Então- a história no final é feita por todo mundo, né? Então- você tem que saber reagir. Você tem essas duas dificuldades. Uma é criar história, porque a turma tá sem background pra criar essa história. E o outro problema, fazer a ficha de personagem. Que costuma ser uma sessão Tá, inteira pra então, montar um boneco. Né? Fazer a ficha de personagem é muito chato. Eu presenciei o crescimento do RPG nos anos, sei lá, nos anos que teve o crescimento aí no passado. E depois o declínio, eu não lembro Muito data bom, que muito foi. bom. E aí, onde que o RPG começou a declinar? Com o Magic. Pô, mas por que com o Magic? Porque o pessoal que jogava RPG também jogava Magic. Tá? Era nicho geek, nicho nerd, Aham, os é costumes mesmo? batiam. Eu joguei também. O que eu vi acontecer num monte de mesa? Ó, vamos jogar RPG? Vamos. Vamos fazer a ficha? Vamos. Um cara demorava mais pra fazer a ficha, os outros já começava o joguinho de Magic, aí o outro terminava, já entrava no Magic, e aí os caras acabavam jogando Magic e não terminava a ficha. Isso Por quê? rola. Então, fazer a ficha é complicado. E foi nessa que eu vim aqui no Lilopes e, assim, são ridículos os elementos que você precisa pra montar a ficha do personagem. Ela usa um quarto de folha sulfite. Então, o personagem ele não fica completo, por assim dizer. Mas Ficam alguns gaps. o objetivo de viver a história vai ser cumprido. Exatamente. Isso me lembra muito o Play by Forum, né? O RPG Play Tá. by Forum, PBF. Sim. Né? Você não pode pegar um sistema de RPG de mesa e levar pra um fórum pra galera que tá interpretando lá. Você virar e falar assim, vamos ter atributos, vamos ter que provar a ação. Os caras, mano, nunca em 1 milhão de anos eu tô num fórum. Eu publico, o bagulho sai lá, a pessoa vai ler, pensar, publicar pro bagulho sair aqui. Se eu tiver que parar pra ler minha ficha e rolar dado e mandar resultado, nunca. Então o objetivo deles é o seguinte, eu tenho lá o meu perfil que tem uma descrição. E acabou, mano. E acabou. Partiu jogar, já era. Então isso me lembrou, quando eu vi a referência do Little Ops, me lembrou muito Play by Forum, porque é sobre isso. Se você quer, inclusive você falou de referências, né? Se você é mais jovem, tá com preguiça de ler livros aí, quer pegar referências de histórias legais, que pode funcionar ou não, assim como acontece na mídia original, anime. Muitas histórias, eu plagiei alguma lore de algum Exato. anime. Full Metal Alchemist lá, mestrei jogos dentro de eu tinha referência de jogos também, como Zelda e tudo mais, mas anime, tirando os roteiristas tipo Kishimoto do Naruto, pronto, agora a gente vai pegar fogo. Então, já chegou todo que é sagrado. Que eu ia falar também. Aí, mas você tem que assistir coisa boa. Você tem que pegar um Full Metal, você tem que pegar um Attack on Titan. Não, se o seu objetivo for diversão, faz lá a plot do Kishimoto, cara. Faz. Você vai ver, é um bagulho absurdo, mas agora, tudo bem. Agora você pega um Dragon Ball. A plot do Dragon Ball Supers, né? Puta, cara, pegamos heróis jogando no Battle Royale. Vamos fazer um RPG de Dragon Ball. Você coloca lá a habilidade do personagem, ficar falando groselha durante 15 minutos pra atrasar uma luta. Desde o Samurai X tem essa. Não, porque o meu Amakakeru Hirameki é melhor que o seu Amakakeru. Não, mas o meu foi ensinado pela minha família em várias direções. E o meu pelo mestre, não sei as coisas. 15 minutos de episódio, você tá lá assim. Habilidade de tentar vencer o confronto na palestrinha. Isso, aí sai os dois correndo, puf, um cai. Acabou o combate, é rolagem. É muito assim. Por isso que eu falo, cara, você tem que ir atrás de umas referências bacanas pra ter uma história. Quanto mais, não tem como. Até a referência ruim te ensina coisa a não fazer, né? A turma faz. A turma faz. A turma acha que não, é legal, vou fazer isso aqui. Vou encher de poder os personagens pra... Isso, vou pegar. Mas aí que tá, referências são importantes. Mas mesmo se você quiser se divertir, fazer lá um personagem sem pé nem cabeça, igual existem alguns animes, faça. O importante da play é você ter essa possibilidade. Conversa antes com a tua galera, mano. A experiência RPG é uma experiência coletiva.
Sim. Né? Se a galera quer fazer um jogo sério sobre a Primeira Guerra Mundial, um jogo histórico, que tem personagens históricos e tudo mais, mas quer acrescentar alguma coisa. Vamos fazer a Primeira Guerra Mundial onde existem vampiros. Nossa, pronto, já mudou tudo, vai ser muito louco essa aventura. Aliás, é uma ótima história que dá pra... Você já deve ter feito N dessas, né? Porque vocês manjam muito de história. Se procurar lá no Opera, na parte de downloads, tem muita coisa de graça de pra referência baixar lá. Não só de regra, como aventura pronta também. E tem uma campanha que eu fiz de retorno ao Castelo Wolfenstein. Lembra do videogame? Ah, sim. Nossa! Que era a Segunda Guerra com elementos místicos. Isso. Aí você pega uma plot dessa. Aí beleza, tem vampiros, tem elementos místicos. Você criou um personagem nada a ver? Tipo um Sasuke Uchiha da vida, que vai querer matar a própria galera, sei lá. Conversa com tua mesa. Vê se tá todo mundo de acordo que seu personagem seja controverso, que seu personagem busque, talvez, tenha tendências a se tornar antagonista. Ou, porque tem mesa que funciona bem, ou tem mas tem mesa que não. Então, tem essa liberdade. Faça acontecer de uma forma que o coletivo não saia prejudicado. Cara, mesa com personagem que se torna antagonista... É muito difícil. Não tem duas sessões de jogo. Não, eu tive casos que deram certo, mas é como eu disse, todos da mesa não eram atores de teatro. Então o anti-RP, que a gente chama de anti-RP, é quando você confunde a escolha do personagem com a escolha do jogador. Muitas vezes o personagem faz um ato idiota, do qual o jogador estava interpretando um personagem que o personagem é idiota. Sim. Não significa que o jogador é idiota. Inclusive, se seu personagem for idiota e você tomar uma atitude muito sábia, você tá jogando errado. Você tem que interpretar o boneco. É aí, né? Que entra o mestre. O mestre tem que dar uma cortada. Nos dois casos. E se você vê que o personagem é inteligente e tá fazendo uma coisa que, o personagem não ia fazer isso, você dá aquele cortinho. Você já viu ele falar, rola aquela paradinha de inteligência com gente. Exato. Rola aí a pessoa pega e falha. Aí beleza, pode ser que aconteça. Exato. Se a ficha tá lá com um número alto, mas pessoas inteligentes cometem enganos. Tá tudo bem. Agora, o contrário também pode acontecer. Uma pessoa brilhante com inteligência lá embaixo vai fazer. Não, aquela ação brilhante com um personagem com inteligência lá embaixo. Aí ele, vou fazer isso. Rola uma paradinha de inteligência pra eu ver. Aí ele rola, falha. É verdade, você não teve essa ideia, cara. É aí, entendeu? Que entra a função da regra. Que cabe em 2 páginas, eu quero deixar claro. Ela vai tirar do mestre a responsabilidade do que aconteceu aqui. Olha, o personagem tá agindo errado, mas se eu falar, vai ser uma coisa automática. Eu vou estar jogando por você. Então, vamos deixar pra regra decidir se teu personagem... Mesmo porque quantas vezes eu não fui surpreendido? O cara nunca pegou a porcaria de uma adaga na mão. Vê um lobisomem gigantesco, o cara nem tem atletismo. Foi rolar a parada de dado ainda na Mundo das Trevas, os 10 rola de novo, ele tinha um dado. Ele rolou, caiu 10 rerola de novo, né? Aí ele rolou, caiu 10. Aí ele teve 9 sucessos com a adaga, mano. Ele depulhou o lobisomem com a adaga. Então. E os caras, shit happens, mano. Shit happens. Não. Shit happens em sistema de regras zoado. Não achei zoado. É que a minha descrição foi que o peso do lobisomem ajudou, entendeu? Foi um sucesso excepcional. Mais de 5 no cofre é excepcional. Então ele se posicionou, foi pressionado contra a parede. O peso do lobisomem ele só mexeu a daga assim, cortou uma parte por pau lá, ó, e tudo mais, né? Mas muito engraçado. Nunca pegou, ele pegou a faca. O personagem pegou, sabe? Acontece, mano. Às vezes. Não é que tá, não acontece. Não, a gente vive 8 bilhões de pessoas na Terra. A não ser se você olhar só as exceções, você vai achar que o mundo é muito louco. Não é que ele é muito louco, mas, mano, qual a chance dessa porra acontecer? Eu ia pegar os 8 sucessos dele e falar, Num filme de comédia, sim, agora. Não, na vida real também acontece bizarrices. É que é muito difícil, mano. Muito difícil. Né? Agora vamos lá. Mostra um pouco dos seus livros, do que saiu, do que temos hoje. Nossa. E depois a gente vai colocar aqui o link do site de vocês, pra comprar. Tem uma aula com RPG. Então, essa tem aula... ópera com RPG. Tem ópera mitos. Isso. Tem o teste de Shang. Uhum. Não, tem mais um monte. Tem Rebeldia sobre Rodas. Tem o Mais Longo dos Dias. Tem um mapa. Tem material pra caramba. Se eu ficar falando de cada um... Não precisa falar de cada um. Mas depois eu vou mostrar um off enquanto você comentou, eu vou passar a cara deles. Esse aula com RPG, né? Agora tá
professores da escola pública estão deparando, estão esbarrando em temas de RPG. Isso tem acontecido, né? Fala desse material, porque eu sei que você e o Léo, vocês têm essa pauta desde antes de ser modinha. Tudo que a galera for testar hoje, vocês já retestaram 1000 vezes, né? Então, qual nesse daqui, o Aula RPG. Essa capa é brilhante, inclusive, eu achei ótimo. Não, quando você entender realmente essa capa, você vai achar mais interessante. Mais logo, explica aí pra gente, então. Não, tem que ler, spoiler? Não, senão a pessoa vai ficar muito brava. Então tá bom. O pessoal tinha esse conceito de usar RPG em sala de aula. Mas usar RPG mesmo. E a gente discorda disso daí. Porque você vai parar a sua matéria para explicar o conceito de RPG. Vai funcionar com algumas classes e não vai funcionar com outras. Conhecendo o público, mesmo que seja fora da classe, não é todo mundo que gosta de RPG. É verdade. Então, putz, é um tempo que você vai perder. Pode não funcionar. Pô, o jogo que a turma vai lá pra jogar já não sai como previsto. Imagina você querer fazer isso numa sala de aula. O que a gente propõe aqui? Ó, tem inclusive um para cada matéria, inclusive para pro infantil. Propostas de usar elementos que você tem no RPG na sala de aula. Competitividade, bola um esqueminha pro exercício ser uma competição e não só o exercício. Você gamifica, né? Exato. É dica pra você fazer a gamificação baseada no RPG, que aí vai ter imersão. Vamos fazer uma prova de biologia? Então, se ao invés de ser uma prova de biologia, forem alienígenas tentando catalogar criaturas. Que da hora. Então, inglês, pô, no lugar de testar o vocabulário, vamos colocar que os personagens, os jogadores, os alunos estão numa situação que eles precisam decifrar as cores e o número para sair de um elevador que vai despencar em 10 segundos. Aí você faz a contagem regressiva. Então, são várias dicas para você usar elementos do RPG. Isso é muito legal, na sala de aula. Eu costumo falar que o ser humano, né, tem grandes autores aí, né? Na verdade, eu acho que um dos maiores de todos que me macetaria academicamente falando, que é o próprio Marx. Ele fala que o que difere o ser humano dos outros animais é o trabalho. Bullshit. A abelha operária ficou super ofendida. O castor termina de fazer a represa dele lá, olha pro Marx e fala: eu sou uma piada pra você. Que aí? Caramba, porra. Aí tem um outro autor do qual eu não lembro o nome, mas eu deveria decorar esse nome, que eu falo sempre. Ele fala da teoria do Homo ludens, e o argumento é muito forte. Porque... O Huizinga. O Huizinga, acho que é isso. Eu não sei se é Huizinga ou Huizinga. O Léo colocou referência dele aqui. Vocês são maravilhosos, viu? É isso que difere homens de crianças. Enfim, ele fala da teoria do Homo ludens, porque na área da arte, da música, que é a minha área, você bem TV canta lá, né? O bem TV. Você não vê o bem TV improvisando um jazz? Você não vê. Huizinga, aí ó, é isso, esse cara. O Homo ludens é porque o que nos iria nos diferir depois do Homo sapiens dos outros animais seria o lúdico. Porque assim, é claro que é um mais ou menos, é uma teoria que se esforça, mas por exemplo, você não vê a aranha na teia dela fazer um desenho artístico do que ela comia quando era criança. Você não vê os passarinhos formar um coral e improvisar, o Ben TV improvisar um jazz, né? O Ben TV não vai, eles estão latindo. A gente vê mais com mamífero acontecer os mamíferos fazer brincadeira. Não, brincadeira. Aí você começa a entrar nos mamíferos mais inteligentes, o golfinho, os primatas, eles brincam, né? O gato, o cachorro, mas a gente que ensinou também, né? No caso, eu acho que o gato e o cachorro. Não, na natureza eles brincam. Eles têm essa Mas a arte com o principal fundamento estético de ser bonito, fazer uma escultura, uma pintura, um desenho, você não encontra. Você não encontra. Eu, pelo menos, eu nunca encontrei. Né? Nossa, a aranha que fez um... deixa eu fazer minha teia num formato... O castor que cansou... O castor que cansou de fazer a represa, ele quis fazer, sei lá, uma ponte. Não fez, não faz. Se ele fizer entendeu? Isso, fica de olho que ele vai morrer já, que é algum tumor no cérebro dele. Bucou, exato. Então, o que nos difere é que às vezes a gente faz coisas sem uma finalidade de nada. Por que eu vou fazer uma estátua de uma pessoa? Porque eu tô afim de uma pedra, eu tava moscando. Não é. Pra lembrar da pessoa, tá? Então, de uma estátua de alguma coisa que não existe, de um alien.
Por que eu vou fazer um filme, entendeu? De um alienígena? Porque sim, mano, porque foda-se. Você tá falando de exemplos que a pessoa vai ter um interesse comercial. Ah, não, mas daí. é que a gente, hoje em dia, a gente produtifica tudo. Torna tudo produto. Mas a arte não é um produto. O maior problema dos artistas na pandemia foi esse, né? Tinha artista vendendo cesta de... A Cia Criativa. A Cia Criativa tava vendendo cesta de café da manhã. Com vídeo do ator. Porque, como você... Entendeu? Não é um produto. E aí, na hora que o sistema quebra... Por não ser um produto, não tinham que vender, mano. Né? A experiência, a vivência. Como eu vou vender a vivência? É foda, né? E aí, eu tenho essa teoria do Homo Ludens. Então, se você dá aula, lembra disso. Que difere teu aluno dos outros não é o trabalho, pelo amor de Deus. Vamos parar de viver atrás exclusivamente de lucro e trabalho. Vamos viver a vida por um momento. Então lembra que a gente é lúdico. Sim. Que a gente precisa de ter experiências de vida, momentos, memórias, não é? Então tá aí, ó. Fica aí a dica. Depois eu quero saber o background dessa arte aqui. Então vamos lá. Além disso, o próprio RPG... entendi. Já me deu spoiler. o próprio RPG, ele dá ferramentas pra criação. Ela ficou... Porque... Ficou muito boa a arte. Ela devia ficar orgulhosa. Aí no finalzinho... a gente mostra, olha, mas o RPG por si só já é uma atividade sensacional. Se você puder aprender ou incentivar seus alunos a entrarem, no finalzinho tem uma aventura usando o Lee Lopes no universo do Capitão Nemo, do Júlio Verne. Legal. E tem uma aventura do Ópera, numa expedição no Antigo Egito. Antigo Egito não. Recente Egito. É quando eles estão fazendo a transposição de Abu Simbel, que é um templo que tem lá. Eles estão fazendo a transposição dele de uma área para outra. E aí vai um grupo... Pode falar. Vai um grupo de arqueólogos para analisar como que tá o tempo para fazer uma transposição segura. E aí acontece algo. Então... E cara, quantas coisas não dá pra ensinar numa aventura dessa, né? Mas... Joey Colombo, que me apresentou o RPG, gostava muito de história. Ele sempre manjou muito. Vários momentos históricos, ele fez jogos pra gente. A gente tava lá, mano. Como que eu vou esquecer, velho? Eu tava lá, eu vi a galera invadindo o bagulho, explodindo a ponte, degolando o rei. Eu tava lá, você entende que é outra parada? Sim. Me deu uma propriedade sobre essas histórias que um livro pode se esforçar o quanto ele quiser, não mano. chega. Ele não vai doer o tiro que eu tomei daquele guarda. Não vai, né? Sim. Mesmo que você coloque algum aspecto sobrenatural, tipo, a Segunda Guerra com, sei lá, uma doença que torna as pessoas zumbi, ou com super soldados, que aliás essa é uma plot bem comum, com a Segunda Guerra com os Capitão América da vida, e você não ser um deles, essa história já ia ser ia te dar uma propriedade para um grupo, porque ele mostrou pra gente o dia D. O dia D é o dia lá, sim, né, que o mar ficou doce, eu soube disso com o RPG, que o mar ficou doce vermelho de sangue e doce de leite dos meus parceiros mortos. E eu tava lá me afogando, porque eu tinha tomado tiro no braço, eu não conseguia nadar direito, eu já não era muito atlético, não faz nenhum sentido, Vini. Parabéns pela ficha de um militar pouco atlético. Não, mas era o que tinha. Isso não, foi exatamente essa a descrição. Foi, eu era a última pessoa que eles queriam ter mandado. A última. Mas mandaram porque era o que tinha. Sobrevivi, viu? A história foi boa, obrigado. E o pior é que tem uma teoria que eles já sabiam que todo esse pessoal ia morrer e ainda assim mandaram. Caraca, aí fica mais sombrio ainda. Você assistiu o Jogo da Imitação? Não. O Jogo da Imitação... Puta, vou dar um puta de um spoiler aqui, mas... Seguinte. Spoiler vou te dar alert. referência. Jogo da Imitação, Máquina Enigma, procedimentos para continuar utilizando a quebra de código da Enigma. E aí você vai lembrar do dia D. Existe a possibilidade dos caras saberem... dos caras saberem que ia morrer um monte de gente, mas ainda assim mandaram pra morrer pra guardar a informação de que eles sabiam quebrar a Enigma. Caraca, mano, imagina... Nossa, que rolê. Sim. Que rolê. Bom, bem, e enfim, aí, tá vendo? Como você ensina isso melhor do que jogando os caras lá? Imagina aí que eu falo que é bacana você ter conteúdo pra fazer uma história. Um jogador, um mestre de RPG, assistir um filme, leu sobre o fato, junta as duas coisas. Putz, eu tenho essa teoria aqui. Eu vou fazer um jogo que o plot final é os caras chegarem nisso e decidir se eles vão levar adiante ou não.
Isso é muito da hora, exatamente. E aí o cara vai ter que pegar um monte de elementos Referência, claro. pra entender o que aconteceu Isso. no mundo. E o jogo de RPG, já pra deixar claro pra quem não tá familiarizado, ele é construído, a história é construída por todos, né? Que, claro, tem uma metaplot grandona, mas os players ali podem tomar decisões que transformam a história por completo. Geralmente estraga. Eu lembro, geralmente, eu lembro de uma história que eu acho que você era o narrador, que você fez prévio à Segunda Guerra e alguém matou o Hitler. Não, no Castelo Wolfenstein. Nesse retorno ao Castelo Wolfenstein, os caras estavam Acho que foi um TRP, o cara nem conhecia, nem sabia de nada. Não aí sabia. você descreveu. Ah, ele sabia? Então não, beleza. o cara sabia. Só que eu falei pra ele, vocês estão infiltrados aqui com a opção de recuperar a Lança do Destino. E ele tava de vigia. Só que ele tava com o rifle sniper, que era a função dele. E aí, só pra dar uma instigada, eu falei, movimentação, tá um convidado de honra chegando aqui pra comemorar a queda acho que era a queda da Grécia. E aí eles estavam comemorando isso na França. Tá chegando um convidado de honra, olha, é o Hitler. Isso, aí ele pega, se posiciona. E aí o cara, puta cara, dá pra eu tirar daqui? Ah sim, penalidade de tantos. Aí eu joguei pra régua, penalidade de tantos. Lembra que eu falei da faquinha? Só que não, mas assim, era uma coisa possível, que realmente seria possível. Uhum. Só que eu alertei o cara. Só que tem um detalhe, penalidade de tantos. E agora, uma coisa que não vai precisar de teste é o pessoal perceber que o tiro veio daqui de cima que você tá aqui. E aí ele fez as contas, Ele pensou, alguns milhões de vidas. Ele deu o tiro, deu uma puta de uma sorte no dado, matou Hitler. O caos gerado por ter atingido Hitler facilitou a fuga deles, eles conseguiram escapar. Ele ficou de porque sacrifício. Porque o né? que acontece? Eu não tinha previsto isso. Só que eu calculei, se os caras matam o Hitler, beleza, vão querer pegar o cara, mas o caos do Hitler tá ferido aqui ia gerar uma confusão. Então eu dei uma brecha, assim, mas aí faz todo sentido. A equipe vai ficar desestruturada. Os caras conseguiram escapar com a ajuda do fantasma da ópera. Nossa, que rolê. Que tava na época no teatro. O teatro ficava do lado desse hotel. Eu tinha usado o mapinha. Que da hora. E aí, por conta disso, a Alemanha ganhou a guerra. Parabéns. Mudaram todo o rolê a Alemanha. Sim, eles fizeram a Alemanha ganhar a guerra. Caraca. Porque zoou toda a minha campanha. Eu vou ter que estudar o que vai acontecer agora. Qual a possibilidade disso? E aí, somando A mais B, a Alemanha se ferrou porque foi brigar na Rússia. E a invasão da Rússia só atrasou porque os italianos foram incompetentes na Grécia. Tinha acabado de catar a Grécia, ou seja, você estava com a Europa blindada e o norte da África também. Você ia perder força na Rússia. Os militares estavam contra essa invasão. Morreu Hitler, a gente não vai invadir. Ao invés de invadir, a gente blinda. A Europa acabou. A Alemanha ganhou a guerra. Isso dá uma puta pós-história de um futuro distópico bucadíssimo. A próxima aventura foi no futuro. Aí, ó. E que outro jogo vai te permitir viver isso, né? E foi pro saco, os caras nem chegaram no Castelo Wolfenstein. Não, é sobre isso. A história, no fim, é feita por todos. É bom garantir que tem essa liberdade, né? Então, onde eu posso acessar, né? Pra comprar os livros do RPG, os cenários, acessar suas histórias na ajuda de plots e tudo mais. Tem o site do Opera, RPG Opera. Na internet vai ser mais aparecer aí do seu lado. Ou rpgopera.com ou operarpg.com.br. Mas de qualquer maneira, pra lembrar, o Padre Osvaldo não assiste essa live não, né? Porque eu bolei uma nota, Catandólar. A gente tá distribuindo Catandólar nos eventos, toma o Catandólar pra você, vai valorizar. 100 Catandólares. Então aí já tem o QR Code pra entrar no site. Mano, dá uma olhada nisso. Tem a bruxinha da cidade feitiço, o logo da cidade. Tem um personagem aí no meio, melhor deixar em off. Aí tem a logo do Opera e tem esse QR Code. Não deixa em off não, você tá ligado quem que é o personagem no meio? É o Minguta. É o Minguta! Que não é o fundador da cidade. Catanduva, cara, é uma das histórias de fundação mais pilantra de todos os tempos. Maravilhoso. Eu achei isso maravilhoso. Então é isso, os links estão aparecendo aí. Se você quer se aventurar em qualquer dimensão
que o limite não existe, o limite não é nem a sua imaginação. Porque não é só você que tá lá, mano. O limite é a imaginação de 5, 6 pessoas junto. É o único caminho pra ter uma experiência assim. A galera fala que aliás, eu vou aqui quase puxar religiosamente. A galera fala que vai jogar board game, vai jogar Magic, mas vai a uma sessão de RPG, né? Porque, lembra que eu falei do Homo Ludens? Eu acho que a atividade física, a alimentação boa e alguma atividade artística é humano e fundamental. Todo mundo devia fazer. E sim, RPG, mano, é tudo, mano. Interpretação, criação de história, narração, é coletivo, mano, foda. Recomendo pra caralho. E aí o pessoal que quiser acompanhar as nossas conversas sobre RPG, sobre board e sobre card game... Instagram? Não, a gente tem live. Toda quarta-feira tem uma live que é transmitida eu acho que no Facebook do Ópera. Eu acho que é bom. Eu não presto muito. Mesmo já estão me expulsando da live também. Que sacanagem. No YouTube do Robot Geeks. O Robot Geeks é um site de jogos de tabuleiro e afins que volta e meia a gente dá um espetáculo lá. Acredito que não vão deixar mais a gente dar pitaco depois da última. E no Twitch do Robot Geeks também, então, é uma live transmitida. Perfeito. Só que não rende a live, porque aqui é gravado, é sossegado, não tem aquela coisa que é comentário do público atrapalhando a tua linha de raciocínio. É complicado. Então, a gente parou com os ao vivo, a gente vai voltar com alguns outros não, mas não exatamente por isso, porque qualquer imprevisto faz a experiência ficar estressante. E a última coisa que a gente quer aqui... E lá tem um público muito baixo nível participando. É um público que quer estragar a live. Entendi. E parece que conseguiram. Eu vou tentar aparecer lá nos ao vivo, porque eu vi que existe mas eu nunca estive presente pra comentar enquanto acontece. Eu vou tentar estar presente pra comentar enquanto acontece, pra ver se diminui a porcentagem, né? Não, tentar salvar. Porque volta e meia tem algumas perguntas relevantes, e aí, tem uma pergunta relevante, vamos ver a próxima. Aí já vem. Inclusive mandaram uma que conseguiu, sei lá, derrubar lá e... Não acontece. Então eu acho que eu não participo mais. É complicado. Mas então é isso, os links vão ficar por aí, né? Eu queria agradecer todo o seu conhecimento, né, de quem faz aí, luta pela causa do RPG desde do início, né, e que, na verdade, é exemplar em Catanduva. Eu falo isso por quem já experimentou criar sistemas, criar cenários, né. É fácil, vai lá! Não, a gente chegou a ter um que era bem legal, mas não. 10 anos pra isso aqui ficar pronto. 10 anos de teste pra isso ficar pronto. Então, assim, mas aí que tá, você mora em Catanduva, você estudou por aqui? Sim. Estudou por aqui, cresceu por aqui, né? Isso faz na cabeça do pessoa jovem, que era eu, acreditar, cara. Falar, mano, o Catanduvense fez um sistema muito da hora. Eu sou catanduvense também, mano. Não, e eu cara, tô comendo arroz, feijão. Não é nem questão aqui também, bebo água daqui, estudo aqui. Entendeu? Eu sou capaz, eu acho que eu posso fazer. E tipo, isso é legal pro caralho, esse tipo de exemplo, né? Não é nem questão de catanduvense, é uma coisa que eu percebi que é uma anticultura colocada no Brasil de não deixar ninguém acreditar que ele é capaz. Isso é verdade. Isso é Brasil. O cara vê, foi um brasileiro que fez? E não vai funcionar. Por quê? Porque o pessoal foi condicionado a se achar um incompetente. Quer ver a galera por fogo nessa live? Só o Estado faz alguma coisa que presta. O indivíduo não faz. Então, foi uma outra pessoa aqui do meu lado que fez, não vai prestar. Então, o brasileiro tem essa síndrome. Quer a galera por fogo nessa live? Talvez até você discorde de mim. Tormenta 20 é mais legal do que D&D quinta edição. E pronto. Sim. Por que a galera não bota fé? Porque é brasileiro. Só por isso, né? A função é contar uma historinha, fantasia medieval, regra rapidinha, vida que segue. Mano, e outra, a customização de personagem, Tormenta 20 é muito bom, mano, é muito da hora. É muito da hora mesmo. Eu não sei porque eu não joguei nenhum dos dois, cara, mas eu concordo com você. Cara, assim, a D&D tem uma história maior, com mais
recurso, talvez, envolvido, mais gente. Ué, joga no universo do mano, D&D, só que com as regras do Tormenta 20, pronto. Já faz. Não, o cenário do Tormenta acompanha, mano. Tem raça exclusiva muito boa, muito criativo, mais criativo. Porque o D&D tá com bastante raça hoje, mas todas você já viu em algum lugar, com exceção de um ou outro, que é o Typhling, só no D&D eu vi, mas tirando isso, né? O sistema de criação de classe é muito mais personalizável, enfim. Mas tem essa questão, né? E aí, quando a gente quebra esse paradigma, por exemplo, aqui em Catanduva, a gente tem gente na seleção de vôlei que a Catanduvense, que treinou aí. Quem tá treinando aí pensa, mano, é possível, sou capaz. Né? O basquete, tem gente que tá na seleção. Tem uma seleção lá, Sim. seleção treinou no mesmo lugar. Quando você tem esse exemplo ali, é muito mais fácil você acreditar. Então eu quero agradecer, assim como eu agradeço aos escritores daqui, Fernando Fontana, né, Cid Castro, vocês foram, né, aí os pioneiros a fazer Catanduva acreditar que é capaz de criar história, capaz de criar um RPG, um sistema, né, ser referência e exemplo. Isso é muito da hora, né? E ter um RPG que seja regional é da hora pra caramba, né? A gente não teve intenção nenhuma de dar evento. A gente só queria jogar. Sim, mas é assim que acontece. Agora mesmo. que eu já vou apanhar, porque já atrasou aqui, eu já vou apanhar pra chegar em Nossa, casa. Então, 45 minutos de apanhar. Desculpa, pode. Porque era da competência do Cipriano, era pra ele falar que agora a gente tá com espaço de jogos na cidade. Ele conseguiu pra gente, lá no conjunto esportivo, segunda-feira, a partir das 8 horas, tem uma sala de jogos lá no conjunto esportivo pra... Tá tendo board game e card game por enquanto lá. Porque, quem não sabe, é a Secretaria de Esporte e Lazer. Então, Isso. RPG entra em quadra, né? Sim. Então ele conseguiu um espaço, começa às 8, mas eu acho mais bacana a gente chegar um pouquinho antes, porque aí a pessoa com a chave não chegou, aí a gente fica mandando recado xingando o Cipriano pelo WhatsApp. Porque tá fechado aqui! Então o pessoal que for participar vem antes Pra xingar o Cipriano. pra poder ficar zoando ele, fazendo coral. A gente mandou um coral Aproveita muito bonitinho da outra vez. De domingo... De segunda à noite tem noite de jogos, de domingo à tarde tem tardes de jogos. É um espaço que o Gustavo, o Orc, conseguiu pra gente lá na Estação Cultura. Então a partir das 2 horas de todo domingo, espaço aberto para jogo de tabuleiro RPG. O RPG tá bem forte lá, o pessoal que quiser ir lá. Uma cultura que a gente tá mudando também, que antes os grupos eram fechados. Agora, apareceu gente nova, o pessoal fica feliz de colocar mais gente no grupo. Então, isso é legal. É bem inclusivo o pessoal lá nos tardes de jogos. E não bastasse isso, eu tô com uma oficina de RPG, usando, aqui ó, pra turma começar a jogar. O Little Ops. O Lil Lopes, na própria Estação Cultura. Tem aquele espaço lá, tá o pessoal bordando, desenhando, e tem uma mesinha de RPG lá também. Legal. Então, nada do outro mundo. É uma aventura que eu vou conduzindo com o pessoal, começando aquele esquema que você falou. Vocês estão querendo o quê? Eu queria zumbi. Eu queria investigação. Eu queria fantasia medieval. Ok, faz o personagem de fantasia medieval que eu vou encaixar isso daí. Só que eu vou parando a história. Tá vendo isso daqui? Isso daqui é um recurso que o mestre usa pra tal coisa. Aí para a história, olha, isso daqui é uma regra que funciona pra isso. Então, é a história que vai acontecendo e eu faço umas pausinhas didáticas pra falar como é que funciona pra incentivar o pessoal a começar a jogar. Tá ficando em alta de novo, felizmente, e a galera precisa de um norte, e é muito bom, né, Então, aqui termos essas... Tava com o grupo lá, já assim, teve as inscrições, não tinha mais vaga, mas tem um pessoal que não tá aparecendo, então quem quiser jogar, começar a jogar, se enturmar, tem gente que até sabe jogar, mas vai lá pra se enturmar, de terça-feira, a partir das 7 horas, lá no galpão da Estação Cultura. Dá pra entrar no meio da história e se não entrar também entende como funciona e entra na próxima. É isso. Então é isso, eu quero agradecer novamente, né? É bom oportunizar o RPG, tem vários ambientes aí. Tá abrindo um espaço de RPG no Sesc à tarde também, acho que é aos domingos. Se lotar, né? Então, tá aberto não, tá voltando. Tá voltando, já teve vários, vai e volta no Sesc, né? Porque é complicado, não dá pra ficar sempre lá, tem umas questões trabalhistas, enfim, né? Tem umas questões, se você ficar fazendo projeto todo mês, o Sesc vai falar, não,
calma, mês ano que vem. O contrário também acontece. Às vezes você não sabe o que fazer, o Sesc salva a tua vida. Fala, não, tem espaço aqui, cola aí com a gente. Aconteceu, a gente tava fazendo na Delarte, um grupo de RPG que a gente começou lá pra iniciantes. Inclusive, por ser na Delarte, que eu chamei uma galera do teatro. Nossa, eles só fazem parte da minha mesa particular, assim, da minha mesa pessoal. Hoje, e aventuras maravilhosas, né, com a galera do teatro. E assim, a gente começou na Delarte, aí teve um dia que a Delarte tava hoje ela foi até desapropriada, né? Mas teve um dia que não ia poder ter, a gente foi pro Sesc, e o Sesc abraçou a gente com muito carinho. Falou, vem aí, qualquer coisa que acontecer, pode colar aí, a gente arranja um espaço, puxa umas mesas, a gente adora que tem um rodízio de pessoas aqui. Então eles arranjaram mesa, então tá tendo lá, né? Inclusive, vai ter um evento de jovens, eu acho, mais pra frente. E eu vi boatos que eles iam comprar até recursos pra deixar lá, deixar dado lá, não sei, eu vi boatos, não tenho certeza. Pô, fala pros caras comprar uns ópera aí. Então, se com certeza, tem que comprar tudo que é nacional. Tem que comprar Tormenta, ópera, dane-se o D&D. Eu compro o que funciona. Exato. Então é isso, muito obrigado a todos, né? E até o próximo Spellcasting. Se você já chegou até aqui, quer ver outros Spellcasting, já dá uma procurada aí. A gente tem 8 segmentos. Se você quer assistir coisas sobre a sua região, que não é o que o robô decidiu que você deve assistir ou não, porque você chegou aqui possivelmente porque o robô falou, toma aqui esse conteúdo que você gosta. Se você não quer ser escravinho das máquinas, quer estourar a tua bolha, a gente tem 8 segmentos de podcasts da nossa região. Entra aí, dá uma vasculhada. Tem pra quem gosta de esporte, quem gosta de culinária e turismo, pra quem gosta de educação, a porra toda tá aí, tá certo? Então é isso, né? Até passando um pouco do horário aqui. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Roger, e até mais.